Vamos lá para análise macro. Bom, hoje o petróleo volta aos holofotes do mundo inteiro, já começando que ontem nós tivemos novidades vindas da OPEP, que é o cartel do petróleo no mundo, fazendo com que ele disparasse ontem. Também nós temos informações vindas da Ásia, que saíram os dados de PMI, tanto da China quanto do Japão, que eu vou falar em seguida. Nós temos novidades brasileiras aí, com mais um capítulo aí do conflito entre o governo e o Congresso. E também algumas coisas a gente vai ter que comentar aqui sobre a ata do Fed, que é o Banco Central Americano, que saíram ontem. Mas já começando pelo cenário que mais está impactando os mercados hoje, que é o cenário do petróleo no mundo. Ontem nós tivemos uma disparada no preço do petróleo depois que nós tivemos um comunicado oficial no site da OPEP. Lembrando que a OPEP é o cartel do petróleo no mundo. Ou seja, mais especificamente, eles controlam o preço do petróleo no mundo. Porque a gente tem que lembrar que petróleo é, em primeira instância, oferta e demanda. E como eles são donos da maior produção do planeta, né, juntando os membros da OPEP, obviamente eles tendem a controlar a oferta para poder manipular o preço do jeito que fique mais favorável a eles. E nesse comunicado que foi divulgado no site, eles reafirmaram um compromisso de manter o mercado do petróleo estável, no momento que nós tínhamos aí, no final do mês do ano passado, uma queda significativa no petróleo, só que nós tivemos uma reascensão do petróleo agora já no começo desse ano, depois que se intensificaram conflitos lá no Oriente Médio. E além de tudo, ontem, junto com essa informação do comunicado, nós tivemos também a informação de que alguns manifestantes lá na Líbia interromperam a produção de campos de produção lá da Líbia, que são responsáveis por 365 mil barris dia de produção, e automaticamente isso refletiu também com uma alta adicional para o preço do petróleo ontem, né, que passou de 3% de alta e hoje, durante essa madrugada, ainda permanece em alta de aproximadamente 1%, muito por conta também de novos ataques a navios lá no Mar Vermelho e também uma explosão lá no centro do Irã, que aparentemente intensificou aí essa questão Irã e Israel. Tem muita coisa rolando lá no Oriente Médio, o que acaba aumentando essa preocupação de novas interrupções de produções por lá ou de passagem de petróleo e outras commodities. Automaticamente isso reflete no preço das commodities e o petróleo é o primeiro entre todas elas que tende a refletir mais forte, né? Já pegando para a parte da Ásia, nós tivemos algumas informações ontem à noite que fariam com que nós tivéssemos aí uma precificação positiva finalmente na China, que foi o PMI, que é o índice de gerente de compras lá da China, ele acabou vindo melhor do que o esperado. Só que esse PMI que veio mais positivo do que o esperado, ele é o PMI composto. E dentro dele existe o PMI de serviços e o industrial. E o que puxou para cima foi justamente o de serviços, que não é a preocupação inicial do cenário asiático. Lá a gente tem uma preocupação muito maior da indústria da China, que é basicamente a fábrica do mundo, né? Então, por isso que mesmo com o PMI mais forte do que o esperado, ainda assim as bolsas asiáticas, principalmente as chinesas, caíram durante essa madrugada. O PMI do Japão também saiu, só que veio pior do que o esperado, o que alimentou mais ainda uma queda também para a bolsa japonesa. Nas bolsas europeias, nada de muito relevante, só que agora durante essa madrugada elas ainda permanecem positivas, o que tende a refletir melhor aqui para o Brasil, né, ao longo do dia. Só que o que vai movimentar o mercado são dados que vão sair hoje nos Estados Unidos e também o nosso cenário político aqui no Brasil, né. Mas já falando do cenário dos Estados Unidos, ontem nós tivemos a divulgação da ata do Fed, que é o Banco Central Americano, e ela deu uma acalmada nos ânimos do mercado, que estava precificando já quase como certeza que o Fed ia cortar os juros agora em março. Só que essas apostas que chegaram aí no final do ano passado ali a mais de 90%, agora estão na casa dos 60%, 70%. Deram uma arrefecida depois da divulgação da ata. Lembrando que a ata ontem, o que veio escrito nela, deixou a entender que eles sim estão vendo que a inflação está caindo, mas que eles precisam de mais evidências para que a inflação tenha uma tendência sustentável a convergir à meta. Basicamente é isso. Ou seja, eles estão acreditando que a inflação sim está caindo, só que eles querem ver mais sinais sustentáveis de que isso vá se convergir à meta da inflação dos Estados Unidos, que é 2%. Então, isso deu uma acalmada nos mercados, tanto que as bolsas caíram ontem. E hoje nós teremos aí a divulgação do ADP, que é um dado de emprego,
o auxílio-desemprego, que são os pedidos iniciais de auxílio-desemprego, e também teremos aí dados de atividade dos Estados Unidos, que são os PMIs também por lá. E aqui no Brasil, no nosso cenário político, o que pode afetar o nosso mercado ao longo do dia são as novidades vindas do Congresso, depois que o Congresso afirmou que ele vai negociar com o Planalto uma revisão dos vetos que o Lula fez sobre a LDO antes de agendar a sessão para derrubar esses vetos, que é basicamente o que está gerando essa intriga entre os poderes, em que o Lula fez um veto, o Congresso não gostou e está fazendo de tudo para derrubar. Basicamente é esse o motivo da briga. Então, assim, para o nosso cenário da Bolsa aqui hoje, nós ainda temos um cenário calmo durante essa madrugada, pensando na Bolsa. Lembrando que o petróleo está subindo, tende a ajudar a nossa Petrobras aqui. Então, ainda temos uma possível abertura em leve alta aqui para a nossa Bolsa e leve queda para o dólar. E ao longo do dia nós vamos ter que ver as novas informações que vão saindo.